Continuando o nosso estudo aqui, vamos falar sobre Portaria Interministerial número 127 de 2008. Esta portaria estabeleceu normas dispondo sobre as transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. O conceito de convênio aqui nesta portaria é bastante abrangente, pois informa também sobre as partes pactuantes deste instrumento. Convênio aqui é definido como sendo o acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe de um lado órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco em mútua cooperação. A portaria também traz em seu texto a diferença existente entre conveniente e proponente, lá no seu artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 5. Para ela, conveniente é o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a administração federal pactua a execução de programa, projeto ou atividade ou evento mediante a celebração de convênio. Proponente é o órgão ou entidade pública ou privada sem fins lucrativos, credenciada que manifeste por meio de proposta de trabalho interesse em firmar instrumento regulado por esta portaria. Diante dos incisos que nós acabamos de ler, nós temos que primeiro se faz uma proposta de trabalho e depois, caso essa proposta seja aprovada, ou seja, depois de publicado o convênio, aquele que propôs vai tornar-se o conveniente. Uma condição para que se efetive a descentralização da execução por meio de convênios é que o proponente tenha capacidade técnica para executar o objeto da proposta da qual se propôs a fazer. Quero aqui fazer uma observação para os senhores. A União não é obrigada a celebrar o convênio. Isso está disposto no artigo 1º, parágrafo 2º desta portaria. Já no artigo 2º desta portaria, ele vem a nos informar que os convênios de repasse não se aplicam às exigências que estão dispostas nesta portaria. E os atos e procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial dos convênios, contratos de repasse e termos de cooperação serão realizados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, o SICONV que nós já vimos. Esse sistema está aberto à consulta pública por meio do portal dos convênios. Os atos que por sua natureza não possam ser realizados no SICONV deverão ser nele registrados. Para a celebração dos instrumentos, dispõe a portaria que os órgãos, entidades e entes, os chamados aqui proponentes, devem estar cadastrados no SICONV. Segundo, o conveniente ou contratado deverá manter os documentos relacionados ao convênio e contrato de repasse pelo prazo de 10 anos, contado da data em que foi aprovada a prestação de contas. Terceiro, o concedente deverá adotar procedimentos claros, objetivos, simplificados e padronizados, que orientem os interessados de modo a facilitar o seu acesso direto aos órgãos da administração pública federal. Quarto, os órgãos e entidades da administração pública federal que pretenderem executar programas, projetos e atividades que envolvam transferências de recursos financeiros deverão divulgar anualmente no SICONV a relação dos programas a serem executados, de forma descentralizada e, quando couber, critérios para a seleção do conveniente ou contratado. Quinto,
a qualificação técnica e capacidade operacional da entidade privada sem fins lucrativos será aferida segundo critérios técnicos e objetivos a serem definidos pelo concedente ou contratante, que aqui no caso é o órgão ou entidade concedente, bem como por meio de indicadores de eficiência e eficácia estabelecidos a partir do histórico do desempenho na gestão de convênios ou contratos de repasse que foram celebrados a partir de 1º de julho de 2008. Quanto às vedações que vão constar no texto desta portaria, vamos ver que estas coincidem com as mesmas que estão presentes no texto da Lei nº 6.170 de 2007, incluindo ainda que não podem conveniar membros dos poderes executivo, legislativo, judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau. E também servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau. Agora, no caso de celebração de convênio que ultrapasse um exercício financeiro, deverá ser indicado crédito em respectivo empenho para atender a despesa no exercício em curso, bem como cada parcela a ser executada em exercícios futuros mediante registro contábil. O interessado que quiser apresentar a proposta de trabalho deverá estar credenciado no SICONV e as informações prestadas no credenciamento e no cadastramento deverão ser atualizadas pelo conveniente até que sejam exauridas todas as obrigações referentes ao convênio. Quanto ao procedimento de análise e seleção de propostas, este ocorrerá da seguinte maneira: caso o órgão ou entidade da administração pública federal repassadora dos recursos financeiros aceite a proposta de trabalho, será realizado o pré-empenho, que será vinculado à proposta, e só poderá ser alterado por intermédio do SICONV. Caso haja exigências para efetivação do cadastro, o proponente deverá atendê-las, como também incluir o plano de trabalho no SICONV, e o órgão ou entidade repassador deverá informar ao proponente as exigências e pendências que foram verificadas. Se houver recusa da proposta, o órgão ou entidade da administração pública federal repassador dos recursos financeiros registrará o indeferimento no SICONV, comunicando ao proponente o indeferimento da proposta. O cadastramento dos órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos será realizado nas unidades cadastradoras do SICAV, a ele vinculadas. Já esse cadastramento terá validade de 1 ano, sem prejuízo das informações prestadas no credenciamento e exaurindo todas as obrigações referentes ao convênio ou contrato de repasse. Vamos continuar a falar sobre essa portaria na nossa próxima aula.